Artigo 5º, inciso 6, traz a previsão do chamado direito à liberdade religiosa. Neste contexto, a Constituição assegura a liberdade ampla de todos os cultos religiosos. O Estado brasileiro é um Estado laico, portanto, é um Estado que admite todas as formas religiosas, todos os cultos. E, nesse contexto, assegura a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Neste artigo 5º, inciso 6, encontramos aí uma norma denominada de eficácia contida. Portanto, a Constituição assegura de antemão o direito e caberá à lei fazer algumas delineações de como esse direito será efetivado. Portanto, temos já de plano o direito consagrado à liberdade religiosa, que inclui todas as formas, como nós já afirmamos. No artigo 5º, inciso 7, existe uma determinação de que será ofertada a prestação de assistência religiosas a todas as entidades de caráter coletivo, inclusive as de internação coletiva, como os presídios. Também temos uma limitação, ou seja, uma norma de eficácia contida nesse contexto aí do artigo 5º, inciso 7, que a lei também regulará como se dará este direito. Mas esse direito já nasce como uma consagração, ele já está posto. O que a lei disporá será do seu regramento, ou seja, dirá como se dará essa forma de acesso, ou seja, quantas vezes por semana, os horários, quantas pessoas poderão semanalmente comparecer aos presídios, por exemplo, para fazer a prestação religiosa, mas o direito já nasceu pronto. Essa é uma das diferenças, pela teoria de Zé Afonso da Silva. Nós temos a chamada norma de eficácia limitada, a chamada norma de eficácia contida e a chamada norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena ela já está 100% consolidada, já diz tudo o que tinha que dizer, não cabe mais ao legislador infraconstitucional trazer qualquer regramento. As normas de eficácia contida, elas já dão o direito, que é o caso, por exemplo, do artigo 5º, 6, inciso 6, inciso 7, e o legislador infraconstitucional apenas vai fazer algumas disposições para aclarar melhor como esse direito ocorrerá, mas sem fazer restrições do direito, porque o direito já nasceu amplo. As normas de eficácia limitada, por sua vez, elas não contêm ainda a previsão do exercício do direito. O direito só vai poder ter eficácia quando houver a edição desta lei. Portanto, a Constituição, algumas vezes, nós vamos ver aí nesse artigo 5º, traz uma restrição do direito. Só permite o seu exercício quando o legislador editar a lei formal. Artigo 5º, inciso 8, determina que ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, política ou por motivo de crença ou questões de ordem religiosa, salvo se esta pessoa invocar uma situação deste porte para se eximir de uma obrigação legal que seja a todos imposta de forma indistinta. Então, este dispositivo contém uma reserva legal, dizendo que em algumas situações a pessoa poderá invocar a convicção filosófica, política, religiosa, e a lei vai prever uma situação de prestação alternativa que será dada a esta pessoa para suprir o direito que ela invocou. Deste modo, temos situações dentro do contexto brasileiro que não há como se invocar uma motivação religiosa, política ou filosófica para deixar de cumpri-lo. É o caso, por exemplo, da eleição, do voto. A pessoa não vai ter como alegar uma convicção de ordem religiosa, política, para deixar de votar se o voto é obrigatório. Portanto, mesmo que o dia caia num dia santo, ou seja, um dia reservado que a pessoa ficaria em casa, né, sem fazer nada, como algumas religiões determinam, ainda assim essa pessoa não vai poder invocar essa situação religiosa para deixar de votar. Em situações outras, é possível se invocar, desde que haja previsão na lei, como já mencionamos. A reserva legal está estabelecida nesse artigo 5º, inciso 8. Deste modo, no Exército, por exemplo, algumas vezes as pessoas podem invocar, não pegar em armas porque sua religião não permite, mas ela não vai se eximir de servir ao Exército porque existem outras situações previstas dentro do quartel, como, por exemplo, uma questão de ordem administrativa. Então, essa pessoa não pode ser deslocada para outro setor e fazer uma ajuda, por exemplo, na parte totalmente administrativa do Exército, sem precisar pegar em armas. Isso é uma forma de prestação alternativa
previsto em lei para uma pessoa que invocou a sua religião como motivo para se eximir daquele direito. Então, essa é uma situação posta aí nesse artigo 5º, inciso 8. O artigo 5º, inciso 9, prevê que é livre a manifestação da atividade artística, científica, de comunicação de forma ampla, vedada a censura ou mesmo a licença. Portanto, as pessoas têm dentro do Estado brasileiro a possibilidade de se exprimir livremente, de fazer suas manifestações de forma livre, sem que haja qualquer possibilidade de interferência do Estado nesse tipo de criação. Salientando que nós estamos numa derivação da liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, e que esse direito não é absoluto. Esse direito está limitado pela existência de outro direito, ou seja, uma lesão a direitos individuais de terceiros. Se essa manifestação artística ela viola direitos de terceiros, os responsáveis poderão sofrer as reprimendas legais, um processo penal, as ações de indenização civil. Agora, o que não pode existir é uma censura prévia a essa criação artística, a essa comunicação que está sendo posta. A liberdade é ampla, desde que não esteja vedada por um direito de terceiro. Não existe nenhum direito absoluto. O direito está sempre limitado pelos direitos alheios. Se houver violações à honra, à imagem das outras pessoas, essas pessoas vão ter direito de entrar na justiça pedindo a indenização pelos danos morais e materiais, vão poder intentar as ações por crime de injúria, calúnia e difamação e até pedir a retirada do ar do conteúdo que entenderam um violador à sua honra, à sua imagem, à sua vida privada. Então é preciso compreender que não há direito absoluto. Mas quando a criação artística for realizada, ela em tese não pode sofrer censura. Não há necessidade de licença para o exercício dessa atividade. Em complemento a essa estrutura toda que nós estamos falando, dentro dessa liberdade de pensamento, essa liberdade da criação artística, intelectual, científica, de comunicação, o inciso 10 prevê que é assegurado à pessoa o seu direito à honra, à imagem, à vida privada, à sua intimidade. As pessoas não podem ser violadas nesses direitos, portanto, como nós relatamos, não há direito absoluto. Se houver qualquer manifestação de pensamento com agressões à intimidade e à vida privada das pessoas, este direito ele pode ser cerceado, porque na ponderação dos interesses, o interesse da proteção à vida privada das pessoas ele será superior à liberdade de expressão alheia. Nesse contexto de vida privada, de intimidade, esse dispositivo é o que protege, por exemplo, os sigilos bancários. É nesse contexto aí do sigilo de comunicação, sigilo bancário, que está inserida essa órbita de proteção da vida privada, da intimidade das pessoas. Dentro desse todo esse contexto principiológico, né? No artigo 5º, inciso 11, encontramos também um princípio bastante relevante em temas de direitos e garantias fundamentais. Nós temos aí o princípio da proteção do domicílio. Neste contexto, a Constituição estabelece que ninguém poderá penetrar em casa alheia sem o consentimento do morador. Abre 3 exceções que podem ocorrer em qualquer espaço do dia, no caso, desastre, flagrante delito, o consentimento do morador. E traz uma hipótese restritiva que só pode ocorrer durante o dia, que é uma ordem judicial. É preciso compreender que casa tem um sentido amplo de qualquer aspecto domiciliar. Neste contexto, o hotel, até mesmo uma boleia de caminhão, ela pode ser inserida como domicílio, desde que o indivíduo faça deste ponto a sua habitação. Portanto, as garantias estabelecidas para o elemento casa, ela tem amplitude porque nós estamos falando aí da teoria dos limites. Então, os caráteres restritivos eles têm denotação ampliativa. A proteção ela tem um grau maior em favor do indivíduo. Neste campo aí de proteção, temos a questão do mandado judicial de cumprimento. E neste caso, se a polícia estiver em perseguição de uma pessoa, e essa pessoa adentrar em um domicílio alheio, a polícia não vai precisar de autorização judicial para continuar a perseguição e até mesmo invadir aquela casa alheia para pegar o fugitivo. Nós estamos aí falando de uma violação ao domicílio, ou seja, haveria um flagrante delito de violação ao domicílio alheio. Se o agente entrou naquela casa com consentimento do morador, nós teríamos um crime de favorecimento previsto no Código Penal, que também seria um flagrante delito,
e permitiria também a polícia agir em flagrante delito. Nós temos outra situação de uma casa desabitada e aí não há limitação alguma, a entrada é livre, né? Se não há habitação, a polícia pode entrar a qualquer hora do dia para pegar o fugitivo, porque não estaria inserido aí num contexto de casa, de domicílio. Então nós temos aí essa gama de proteção ao Instituto Casa, que é o domicílio, e dentro desse contexto aí, considera-se dia para fins do mandado judicial o horário em que se dá o encerramento da luz solar. Se a entrada da polícia ou de um oficial de justiça fazendo busca e apreensão ocorrer próximo às 6 horas, por exemplo, que é o horário médio de fim da luz solar, essa diligência pode prosseguir até às 8 horas da noite, conforme prevê o artigo 172 do Código de Processo Civil. Espero ter trazido maiores esclarecimentos acerca da temática debatida no vídeo de hoje. Curtam e compartilhem nossos vídeos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, realize sua inscrição, ative suas notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Muito obrigado!